Olá pessoal, hoje mais um vídeo de gravação de exercício. Então hoje novamente nós vamos fazer um exercício, né? A resolução de um exercício. Esse vídeo vai ser uma edição de uma aula presencial dos alunos de informática da ETEC Adolfo Berezin, segundo semestre de 2020. Ok? Nós vamos fazer o exercício análise de crédito. Ok? Então fiquem agora com o exercício. Então o exercício que a gente vai tentar fazer hoje é um exercício que ele está aqui na lista de vocês, nessa lista aqui, ó, decisão e operações lógicas, que é da qual sairão os exercícios da próxima entrega, né, não dessa entrega de agora. E aqui a gente tem diversos exercícios, eu abri em outra aba aqui, todos referentes, né, a principalmente esses dois assuntos aqui, ó, decisão simples e operações lógicas. Na verdade, eles são praticamente o mesmo assunto, né, mas ele está dividido em dois vídeos, tá, porque eu achei que ficaria mais bem organizado assim. Mas, na verdade, é um assunto só, tanto que a lista de exercício é a mesma, né. E aqui você tem uma lista relativamente grande, tem bastante exercícios aqui, vários, tá? Cada um deles com algum desafio levemente diferente, tá? Então percebam que tem vários exercícios, e eu resolvi explicar o conteúdo, mostrando para vocês como resolver um exercício desses específico, tá? Então eu vou pegar esse exercício aqui, chamado análise crédito, e a gente vai fazer esse camarada aqui, né? Então, o exercício diz assim: um cliente quer solicitar um empréstimo. Okay? O cliente vai ser alguém que está na frente do computador, né? Mas de costas para o monitor, né? Pode ser num caixa, fazendo uma análise de crédito, ou a lógica num site onde você está simulando o crédito, pouco importa, tá? A questão é, qual é a lógica que a gente tem que impor? Ele vai receber o valor solicitado do quê? Desse empréstimo. Então ele vai dizer se ele quer pedir um empréstimo de R$1.000, de R$5.000 ou de R$50.000. É isso que ele vai dizer, o quanto ele quer emprestado. Depois, ele vai dizer a quantidade de parcelas desejadas. Então ele vai dizer, esses R$100.000 que eu quero emprestado aqui, eu quero te pagar em 2 vezes. Okay? Seriam 2 vezes de 50.000 nesse caso. E a renda mensal comprovada. Então, para fazer essa análise de crédito, você vai perguntar para ele quanto é a renda mensal que ele é capaz de comprovar. Ele vai dizer, eu ganho R$30.000 por mês, eu ganho R$5.000 por mês, ou eu ganho R$1.000 por mês. Okay? É isso que ele vai dizer. E aí o programa, né, o exercício que te diz que você só vai autorizar empréstimos se a parcela não ultrapassar 30% da renda. O que ele está falando aqui também para você não calcular juros de nada, tá? Esquece os juros. É um exercício bem simples. O que ele quer que você faça é garantir que a parcela não passa 30% da renda. O Max quer logo que faça o exercício mais bacana de todos. Aí eu tiro, dou spoiler para vocês. Posso fazer isso não, maldade. Bom, então o exercício está dizendo aqui, ó, tem o valor da parcela aqui, certo? Como é que eu vou calcular o valor da parcela? Ele não está falando nada de fórmula aqui, né? Mas a gente sabe, né? Isso é tranquilo, né? Se ele quer emprestar 1.000 em 10 vezes, é 10 de 100. Não é isso? Então, na verdade, eu vou pegar o valor, vou dividir pela quantidade de parcelas. Aí eu vou ter o valor da parcela. Ok? Isso aí, todo mundo já parcelou alguma coisa na vida, sabe como funciona isso. E esse valor de parcela, né, tem que caber no bolso do camarada, né? Certo? Então, eu tenho que calcular 30% da renda dele. Então, se ele ganhou 1.000, se ele ganha 1.000 por mês, 30% é 300, ok?
E eu tenho que garantir que a parcela não é maior do que esses 30% da renda. É isso que esse programa está pedindo. Programa super simples, mas, na verdade, né, a gente tem que perceber que ele tem dois caminhos diferentes, né, dois resultados possíveis diferentes. Né? O primeiro resultado é, parabéns, você está autorizado a pegar o seu empréstimo. E o segundo resultado é, infelizmente, você não vai poder fazer o empréstimo porque ele ultrapassa a sua renda. Isso a gente não tinha até agora. Essa capacidade de, no mesmo programa, ter dois tipos de saídas diferentes. E é justamente isso que a gente quer obter agora nesse programa. Tá? De quebra, né, esse assunto nos permite também melhorar os nossos programas no sentido de que eu posso garantir que o valor que ele digitou é um valor válido. Ok? Porque se ele tentar, nos programas anteriores que vocês fizeram, né, se ele chegar lá num campo onde ele tinha que digitar um número e ele digitasse uma letra, vocês já devem ter testado isso, o programa quebrava, né? Realmente dava erro, o programa parava no meio do jeito que estava. Por quê? Porque você não tinha condição de avaliar se aquele número era um número válido ou não, e dar uma saída diferente, né? Se o número é válido, faz o cálculo. Se o número não é válido, avisa ele que o número não é válido. Okay? Então, a estrutura de programação para fazer as duas coisas é a mesma. A gente vai tentar fazer essas duas coisas aqui nessa aula, usando essa estrutura de programação nova que vai nos permitir fazer isso aqui, chamado decisão simples, ok? E operações lógicas. Então, este aqui, ó, é o conteúdo no qual vocês têm que se concentrar a partir de agora. Bom, vamos fazer esse cara aqui, né? O nome do exercício, o nome do nosso repositório tem que ser análise crédito. Eu já criei esse repositório aqui para adiantar no meu usuário, né? Já clonei ele aqui e ele está vazio aqui. Não iniciei o projeto, mas ele está aqui, nessa pastinha. Se você olhar aqui, nós estamos na mesma pastinha lá, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Já estando dentro da página, né, eu clonei e entrei na pasta, ok? Estando aqui dentro, desculpa se eu falar página em vez de pasta, tá? Porque eu estou com web na cabeça, trabalhando com web o tempo todo. Bom, então aqui, .NET New Console, ok? Eu já estou dentro da pasta, dou um .NET New, dizendo que eu quero uma aplicação console. Ele vai fazer aqui o procedimento inicial dele e já vai liberar aqui para a gente trabalhar. Então, vamos abrir o nosso programa aqui. Maravilha. É esse cara aqui, inicial, que a gente tem. Vamos pensar o que a gente precisa para esse programa, né? A gente precisa, inicialmente, que ele digite alguns valores, né? Então, vamos preparar a casa aqui para a digitação de valores do usuário, né? O que eu vou fazer? Eu vou exibir um título aqui, análise de crédito. Vou limpar a tela antes. Exibir análise de crédito. O que mais que eu vou fazer? Eu já vou pedir para ele digitar, né? Então, vamos lá. Console. Python. Que eu não quero que quebre a linha, né? Qual o valor desejado? E aí, a próxima coisa que eu quero é um console readline para que ele possa digitar o valor, né? Bom, aí a gente começa a perceber que a gente precisa
guardar isso aqui, né? Isso aqui foi digitado, eu preciso guardar isso aqui em algum lugar. A maneira que eu vou fazer isso aqui hoje é guardando esse valor aqui numa variável de string, tá? Eu não vou fazer nenhuma conversão direta, vou guardar numa variável de string. Então, vou criar a variável aqui em cima. É muito comum a gente criar a variável no começo do programa, tá? Uma variável para valor. Mas como ele vai ser o string, né? Eu vou chamar isso aqui de valor digitado, ok? Não é o número ainda, né? Não é o valor no qual eu posso fazer o cálculo, mas é o valor que foi digitado. E esse cara aqui, né? É o cara que vai receber a digitação aqui, o readline, ok? Beleza até aí. Depois, né? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar entrar também com quantidade de parcelas. Eu já vou criar a variável aqui, ó. Quantidade não, né? Vou chamar essa aqui de parcelas, né? Parcelas. Digitado. E vamos fazer algo parecido com isso para o número de parcelas. Então, vamos melhorar essa mensagem aqui. Quantas parcelas? Ou em quantas parcelas? Melhor, né? Vou deixar alinhadinho aqui, ó, esse espaço com esse, que fica mais bonitinho lá na hora de digitar. E aqui eu vou guardar nesse cara aqui. Eu gosto muito de copiar e colar em vez de digitar, porque diminui erro de digitação, né? Quando você copia e cola, não tem erro de digitação. Às vezes a gente perde muito tempo por causa de erro de digitação. E a próxima informação que a gente tem que perguntar para ele é a renda, né? Então, eu vou criar mais uma variável string aqui. Renda mensal, o digital. Vamos pegar isso aqui e fazer um terceiro campo aqui. Qual a sua renda mensal? Para deixar alinhadinho aqui, ó. Alinhadinho. Pular um aqui. Ok. A perfumaria, né? Para ficar mais bonitinho o nosso programa. Não aqui, né? Ficar bonitinho a hora que eu exibir lá para o usuário. Então, vamos ver se até agora está tudo certo. É sempre uma boa prática ir rodando o seu programa aos poucos, né? Não deixa para escrever 50 linhas e depois ver se tem algum erro, tá? Senão depois você demora muito para corrigir todos esses erros. Quando você tiver um tantinho assim, ó, algo que já dá para testar, já roda o programa e vê como é que ele está ficando, tá, gente? E já corrige os erros que você encontrar nesse ponto. Facilita bastante. Então, ó, o espacinho que eu coloquei lá, ó, é esse aqui, ó. Tá? Então, qual é o valor desejado? Digamos que eu queira 5.000, ó, tá vendo que ficou alinhadinho por causa do espaço? Em 30 vezes e a minha renda seja 1.000, ok? Então perceba que não tem conta ainda, não tem nada, né? Mas a gente já fez a entrada de dados, né? Pelo menos a interface aqui de entrada de dados, e a gente já tem variáveis do tipo string, né? Todas elas são strings, ou seja, se eu vier aqui e digitar qualquer paçoca aqui, nenhum problema até agora, porque a gente não faz nenhum cálculo, né? A gente precisa passar a fazer cálculos em relação a isso aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar variáveis numéricas, né, para guardar esses valores, mas não as strings, né, para guardar os valores convertidos em número, para poder fazer as contas. Tá? E aí a gente tem valor desejado e renda, que são variáveis financeiras, né, dinheiro. Então, para dinheiro, a gente usa o tipo decimal. Tá? Vocês viram lá no vídeo de números. Né? Então eu vou criar um decimal chamado
valor, agora sim, né? É o mesmo nome daqui de cima, só que não vai ter o digitado, porque já é o valor mesmo, né? Já convertido. E a renda? Renda mensal. A quantidade de parcelas, né? Ela não é dinheiro, né? É uma parcela, duas parcelas ou 100 parcelas. Ele é um número inteiro. Também não dá para ter meia parcela, né? Então o número é inteiro. E essas aqui são as variáveis que eu vou usar para converter, né, as strings que ele digitou e guardar aqui para depois poder usar essas para fazer as contas. Tá? Então vamos começar a fazer as conversões. Eu vou fazer de um jeito, tá? E depois a gente volta fazendo de um jeito um pouquinho melhor. Ok? Então, ó, primeiro eu quero saber quanto é esse valor aqui. Ó. Então esse valor aqui é igual ao quê? Esse valor digitado aqui, né? Só que convertido em decimal. Como é que a gente faz isso? Decimal, ponto, convert, ponto, to decimal, e a variável aqui, né? Onde ela está armazenada. Então, quando eu faço isso, entrou uma string, saiu um décimo, ok? Eu percebo aqui, ó, esse cara aqui é string e esse cara aqui é décimo, ok? Depois, a gente vai ter que pegar o valor aqui desse parcelas. Esse cara aqui, ele é int, né? Então, a minha conversão é convert.toInt32. E quem que eu vou pegar? Parcelas digitado. E agora, ó, entrou uma string e saiu um inteiro. Ok? Porque esse cara aqui retorna um inteiro. Né? Você pode olhar aqui, né? Inteiro. E o último cara é a renda mensal. Que é parecido com isso aqui, né? Então, vou colar isso aqui e só vou pegar a variável certa aqui. Ok? Então, agora, né? Ao final desse procedimento aqui, essas três variáveis, elas contêm os valores numéricos necessários para a gente poder fazer o nosso processamento. Por enquanto, nós vamos ignorar a questão de que se você digitar letras aqui, essas variáveis vão dar erro. Eu vou até mostrar para vocês isso. Né? Vamos rodar aqui. Se eu digitar lá 5.000 em 30 vezes ganhando R$1.000, beleza, não acontece nada. Agora, se eu digitar tananã, em 5 vezes ganhando tananã, a gente vai ter um erro. Ok? A string de entrada não está no formato correto. E aonde deu isso? Olha só, se você analisar, foi justamente no convert.toDecimal, justamente da sua linha, ó, análise crédito.program, ó, program.main, main aqui, ó, na linha 25. Então, ele deu erro justamente nesta conversão aqui, ó. Ok? Por quê? Porque o meu valor não era um número. Esse problema nós vamos corrigir depois, tá? Primeiro a gente vai fazer o cálculo, depois a gente corrige a validação, tudo bem? A maneira de resolver é muito parecida, então não tem grande problema. Bom, vamos considerar aqui que o usuário digitou um valor correto, né? Então vamos fazer uma interface aqui, vou fazer uma firulinha aqui, colocar uma divisóriazinha para dizer que a entrada já acabou e agora a gente vai ter as saídas, né? Então agora a gente vai ter duas saídas possíveis, né? Quais são as saídas possíveis? A gente vai ter um console writeLine. Parabéns, seu crédito foi aprovado. Ou a gente vai ter
Desculpe, seu crédito não foi aprovado. Ok? Só que a gente vai poder mostrar só uma das duas, né? Não as duas. Concorda comigo? Ou é uma ou é outra. E como é que eu sei isso? A partir daquela fórmula que a gente definiu, que o nosso exercício definiu, né? Então, por enquanto, eu vou pegar essas duas linhas aqui e vou deixar de reserva, né? Vou deixar comentado. Ok? Como é que eu faço para comentar? Eu posso digitar as duas barras aqui na frente, ou eu posso apertar Ctrl ponto e vírgula, que ele faz isso para mim automaticamente na linha que eu tiver, tá? Eu gosto de fazer Ctrl ponto e vírgula, que é mais rápido. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu preciso fazer aquele cálculo, né? Certo? Eu preciso saber aqueles números para poder tomar essa decisão, né? Então, quais são as coisas que eu tenho que fazer? Eu tenho valor, quantidade de parcelas e renda mensal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável aqui para saber o valor da parcela, ok? E eu já posso calcular ele direto, né? Junto com a declaração. Esse valor da parcela, ou eu posso declarar lá em cima, né? Estamos declarando tudo lá em cima, então eu vou jogar esse cara para cá. Para ficar mais coerente. O valor da parcela, para a gente, vai ser o valor total, né, que é esse cara aqui, dividido pela quantidade de vezes que ele quer pagar. Ok? É assim que a gente calcula o financiamento, não é? Então agora nessa variável aqui eu já sei quanto vai dar cada parcela. O próximo passo é saber se isso aqui, né? Se esse cara aqui ele é menor, ou melhor, menor do que 30% do salário do camarada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra variável aqui, chamada de valor máximo da parcela. Qual é o valor máximo da parcela? É a renda do cara, não é isso? É a renda do cara. Só que é 30%, não é isso? Posso fazer isso? Vocês sabem que não, né? Isso aqui você faz na calculadora, não na programação. Na programação você não pode fazer isso. Isso aqui, gente, quando você faz isso aqui na calculadora, o que ele faz? Ele pega isso aqui e substitui por isso aqui. 30%. É 30 a cada 100. Okay? É isso que ele está fazendo. Na prática, a gente faz isso aqui, ó, que é muito mais interessante. 0,3 para 30%. Que é a mesma coisa que 30 dividido por 100. O que ele está reclamando aqui? Ó? Que ele está falando que ele não pode multiplicar um decimal por um double. Double é esse cara aqui, né? Um número com casa decimal. O que eu faço para garantir que esse cara aqui é um decimal, para eu poder operar aqui? Eu poderia fazer convert ponto to decimal, aqui, ok? Aí ele vai deixar fazer essa multiplicação, mas tem uma maneira muito mais rápida de fazer isso. Quando você estiver escrevendo assim, um literal, né? Isso aqui se chama literal, você está escrevendo o número literalmente. E você quiser forçar um tipo para ele, sempre tem uma letrinha que você pode colocar aqui no final que indica o tipo. Então, se você colocar M, você está indicando que esse literal ele é um decimal, tá vendo? Só por colocar M, ele já foi aqui imediatamente para decimal, tá? Se você não tivesse o M, ele era um double.
Tá vendo? Double. Okay? Se eu coloco um Mzinho, eu estou dizendo especificamente que esse cara é um decimal. A multiplicação ocorre naturalmente. Tá? Percebam, né, que se eu multiplico por um número menor que 1, eu estou dividindo, na verdade, né, na prática. Então vai ser um número menor do que o valor da renda dele, né? É uma parte da renda dele. Que parte? 0,3. E aí eu tenho aqui o valor da parcela e aqui o valor máximo. Vamos mostrar esses caras para o usuário? Só para a gente ver se o cálculo está certo. Então, eu vou usar aqui uma interpolação, né? Então, valor da parcela. E aqui eu vou colocar lá esta variável aqui. Para que esse número apareça em formato de dinheiro, é só colocar a letra, 2 pontos, né, e a letra C para formatar esse cara em formato de dinheiro. E o outro cara aqui é a máxima. E aqui vai este cara aqui, parcela máxima. Vamos ver se isso aqui está rodando? Vamos lá. Qual o valor desejado? 5.000. 30. Qual a sua renda mensal? 1.000. Olha lá, ele conseguiu calcular. Ó. O valor da parcela, 16667. Façam a conta aí, vocês vão ver que 5.000 dividido por 30 dá isso aí. Só ficou ruinzinho essa chave, esse cifrão aqui, né? Precisamos corrigir. Ah, eu já sei o que é. Esse cifrão aqui, ó, é de JavaScript, não é de C#, tá, gente? No JavaScript o cifrão não vai fora, o cifrão vai dentro aqui, tá? Deixa eu aproveitar para rodar de novo. É que eu estou programando muito em JavaScript esses dias. 5.000, 30 mil reais. Olha lá, 166,67 e a parcela máxima é 300. 300 está certo, né? No máximo 300, sendo que ele ganha 1.000, né? 30%. Isso aqui mesmo. É o máximo que ele pode pagar. E o valor da parcela, 6667. Tá? Então a pergunta aqui no chat é o seguinte, ó. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é a solução para este problema aqui. Ó. Perceba, renda mensal é uma variável do tipo decimal. O valor máximo da parcela também. Mas quando você escreve um número assim, ó, vou até deixa eu preparar melhor aqui, para você ver que não tem nada a ver com isso aqui. Ó. Este cara sozinho aqui, ó, 0.3, você está escrevendo o número aqui, literalmente, né? Literalmente no seu texto. Só que este cara, ó, quando você escreve um literal assim, ó, com ponto, esse cara é sempre um double, que é o tipo padrão no C#. É padrão que ele seja double. Só que eu quero gravar esse cara numa variável que é décima, que não é compatível com double. Eles têm coisas parecidas, são compatíveis. Ele até te avisa aqui, ó, um literal do tipo double não pode ser convertido implicitamente em décima. Então ele fala para usar um sufixo, né, que é justamente aquilo que eu falei. Ó. Põe o sufixo aqui, que agora esse 0,3, ele é nativamente um décimo. Okay? Eu poderia ter feito, ao invés disso, vindo aqui e convertido, né? Convert.to decimal. Só que isso aqui é muito mais verboso, né? Meu 0,3 é um double e o to decimal devolve para mim, recebe um double e devolve um décimo. Tá? Lógico que eu não preciso disso aqui, isso aqui é mais prático, tá?
Então, quando você tiver um literal assim, você coloca uma letrinha, né? Ele sempre vai te indicar qual que é a letra que você precisa, tá? Para o mouse em cima, ele vai te dizer qual que é a letra que você precisa para que isso aqui dê certo. Ok? Bom, a gente fez quase todos os cálculos que a gente precisa, né? O que falta agora que a gente ainda não fez? A gente precisa de um valor booleano que nos diga se ele foi aprovado ou não. Então, vamos criar lá uma variável do tipo boolean, né? Tipo bool. Esse cara aqui, ele só pode ter dois tipos de valor: verdadeiro ou falso. Okay? Se vocês não viram isso ainda, eu não lembro se isso está num vídeo anterior, mas eu acho que ele está nos vídeos já de decisão, a gente falando deles, tá? É possível que ele esteja em algum vídeo anterior, mas não importa, eu vou falar dele agora. O tipo boolean, ele vai permitir para a gente só dois tipos de valores: true, que significa verdadeiro, e false, que significa falso. E é justamente esses dois tipos de resultados aqui, ou verdadeiro ou falso, que vão permitir que a gente divida o nosso programa. Então, basicamente, em algum momento eu vou perguntar, vou pedir para ele, se for verdadeiro, eu venho para cá. Se for falso, eu venho para cá. Se for verdadeiro ou falso, o quê? Uma expressão que eu escreva que me retorne um valor verdadeiro ou falso. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui desse tipo e vou chamar de crédito aprovado. Ok? Então, ele é um tipo, né, como qualquer outro. E esse cara aqui só pode ter dois valores, ou true ou false. Ok? Então, eu poderia vir aqui e dizer que crédito aprovado é igual a true e forçaria que está sempre aprovado. Eu posso vir aqui dizer que é false e dizer que automaticamente é reprovado. Ou eu posso colocar um processamento aqui, igual a gente faz aqui nas nossas contas, né? Só que essa conta aqui, né, esse processamento, tem que ser alguma pergunta cuja resposta seja verdadeiro ou falso, sim ou não. Qual que é a lógica que a gente tem aqui para que o crédito seja aprovado? A nossa parcela tem que ser menor ou igual ao valor máximo da parcela. A gente já tem a parcela, a gente já tem o valor máximo, só falta a gente escrever a expressão aqui. Ó. Então, eu quero saber se o valor da parcela é maior que o valor máximo da parcela. Ok? Só que isso aqui não vai me dizer se o crédito foi aprovado, né? Vai me dizer o contrário, né? Vai me dizer que se o crédito não foi aprovado. Então vamos acertar isso aqui. Para que o crédito seja aprovado, a parcela tem que ser menor do que o valor máximo, não é isso? Agora sim, né? A parcela tem que ser menor do que o valor máximo, né? Então ele vai avaliar isso aqui, vai fazer esse processamento na memória e o resultado disso vai ser verdadeiro ou falso. Ou verdadeiro ou falso. E vai gravar isso aqui, nessa variável. Ok? Só que a gente quer também que possa ser igual, né? Parcela igual ao valor máximo também dá. Então você vem aqui e digita o sinal de igual. Tá? Percebam que a minha fonte, ó, quando eu junto ó, sinal de menor com sinal de igual, ele exibe esse símbolo aqui, ó, que são dois caracteres. Ó. Ele só muda o símbolo para esse outro cara aqui, porque é uma fonte que tem esse recurso. Tá? Mas se eu pegar isso aqui, deixa eu abrir o bloco de notas aqui para vocês verem. Não é mágica nenhuma não, tá, gente? Ó, não é mágica, tá? É sinal de menor igual mesmo, tá? Isso aqui que vocês vão fazer aí na sua casa. É menor igual mesmo. O contrário seria maior igual, tá? Não tem segredo nenhum. Isso aqui é só a fonte
que faz essa substituição aqui, chama ligatura, esse recurso da fonte aqui. Tá? Bom, então agora, ó, essa variável aqui, ó, eu vou até exibir para vocês, para a gente ver se já está tudo certo, para a gente ver como é que isso aqui funciona. Eu vou mandar exibir essa variável crédito aprovado aqui, ó, e vamos testar o nosso programa. Então, vou pegar os 5.000, vou dividir em 30 com salário de 1.000. Ó, resultado deu true. Mas, se eu fizer novamente os 5.000, e eu vou dividir, em vez de dividir em 30, eu vou dividir em 5 vezes, ou em 6 vezes, ganhando o mesmo valor, ele vai dizer que a parcela, para mim, vai dar 833, mas o máximo que eu poderia pagar é 300. E olha lá, ó, nosso resultado deu false. Okay? Então, a gente já está calculando corretamente se ele tem o crédito aprovado ou não. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o meu programa para, se esse cara aqui for true, eu quero exibir essa mensagem. E se esse cara aqui for false, eu quero exibir essa outra mensagem aqui. Como é que eu faço isso? Através de uma estrutura de programação chamada decisão simples. Okay? O conhecido, né, o grande conhecido como if. Okay? Por que conhecido como if? Porque é o nome do comando que a gente digita aqui. Ó. If, em inglês, quer dizer a palavra se. Né? E a construção dele é muito assim. Ó. Se acontecer isso, faça isso. Se não, faça aquilo. Okay? Igualzinho a gente fala no dia a dia. A nossa lógica aqui para esse programa vai ser o seguinte: se o crédito foi aprovado, dê os parabéns. Se não, peça desculpa. Ok? É essa a lógica que a gente vai escrever aqui. Ó. Como é que eu faço? Depois do if, eu sempre tenho que ter uma expressão entre parênteses. Tá? E aqui dentro do parênteses, o parênteses é obrigatório, eu preciso escrever qualquer coisa aqui cujo valor seja um booleano, seja verdadeiro ou falso. Tá? Eu tenho uma variável desse tipo, então eu posso testar ela aqui. Ó. Esse console writeline a gente não precisa mais. E depois eu tenho que fazer o seguinte: abrir um bloco de chaves. Ó. De abre chaves, fecha chaves. A gente sempre começa na linha seguinte, em C#, tá? Não daria erro fazer isso aqui, ok? Tem gente que prefere, mas a recomendação pro C# é na linha seguinte, tá? Diferente, por exemplo, da recomendação para outras linguagens, que é para continuar na mesma linha. Tá? Cada linguagem tem o seu estilo. E aí eu vou dizer, o que vai acontecer se for aprovado dentro dessa primeira chave aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro. E aí eu já sei, né, que é essa mensagem aqui que eu quero exibir. Ok? E aí eu vou salvar. E o que a gente disse aqui? Ó? Que se esta variável aqui tiver o valor true, né, se esse processamento aqui tiver o valor true, ele vai exibir parabéns, seu crédito foi aprovado. Então, vamos ver se rola? Então, 5.000 em 30 vezes, ganhando R$1.000. Parabéns, seu crédito foi aprovado. Agora vamos ver os mesmos 5.000 em 6 vezes para o mesmo salário. Não mostrou nada, percebam? Então, ó, ficou claro para a gente ó, que ele só fez essa linha quando isso aqui foi verdadeiro. Okay? Então a gente conseguiu dizer que esse comando aqui ele é condicional, né? Meu programa toma uma decisão de exibir ou não este comando de acordo com esta lógica aqui, na verdade, né? Essa é a lógica.
Tanto que, se vocês acharem que é melhor, vocês podem tirar essa linha daqui e colocar o teste direto aqui. Ó. E aí você está dizendo que só vai exibir essa linha se o valor da parcela for menor ou igual que o valor máximo da parcela. Aí você não precisa mais disso, nem precisa da variável. Você pode fazer direto. Ou você pode calcular antes e só usar aqui embaixo. Façam do jeito que ficar mais legível. Tá? Nesse caso, eu acho que assim fica mais legível. Tá? Minha opinião. Não se esqueça que você escreve software para outras pessoas e não para o computador. Tá? O computador vai entender qualquer porcaria que você escrever aqui. Outra pessoa que estiver te substituindo no dia que você estiver de férias, precisa que isso aqui esteja legível. Tá? Senão ela vai te chamar no meio das tuas férias. Então, prestem atenção nisso. Okay? Deixem o seu programa o mais legível possível. Mas o que acontece? Né? Eu preciso exibir esse cara aqui também. Ó. E aí, é muito comum que as pessoas pensem que é só fazer isso aqui, né? Então, coloquei aqui, né? Isso aqui só vai fazer se for aprovado, então vou colocar logo depois aqui. Porém, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai fazer este comando e aí ele vai chegar no if. Quando chegar no if, ele vai procurar o resultado disso aqui. Se o resultado disso aqui for verdadeiro, ele entra no bloco de chaves, faz tudo e vai para o final do if. Aonde é o final do if? No final da última chave dele. Ó. E aí ele vai fazer isso aqui. Só que ele já fez isso. Ele vai fazer isso também. Fazer duas vezes. Tá? Tanto esse quanto esse. A gente precisa de uma estrutura para dizer... Tudo bem, se for true, eu sei que é isso, mas eu quero um caminho diferente se for falso. E como é que eu faço isso? Através da palavra else. Ok? E a palavra em inglês else, ela funciona muito parecido com a palavra em inglês if. Né? Ela tem que ter depois dela um novo bloco de comandos. E agora, né, com essa construção aqui, este bloco de comandos vai ser executado se isso aqui for true, e este bloco de comandos vai ser executado se isso aqui for false. Agora, né, fica fácil para a gente saber que esse cara tem que vir aqui. E aí ficou bem facinho de visualizar, né? Inclusive a gente coloca um espacinho aqui, né, um tab dentro de cada uma dessas chaves, como já está feito aqui, né? Cada vez que você abre uma chave, você desce um tab, né? 4 caracteres aqui. E aí fica mais fácil de você ler, né? Que isso aqui está no mesmo nível disso, mas não está no mesmo nível disso. Tá? Tá no mesmo nível quer dizer, ou ele vai fazer esse, ou ele vai fazer esse. Por causa do if aqui e do else. Esse aqui no caso verdadeiro, e esse aqui no caso falso. Vamos testar. Vamos ver se está ok. Qual o valor desejado? 5.000 em 30 vezes, ganhando R$1.000. Parabéns, seu crédito foi aprovado. Agora, os mesmos 5.000 em 6 vezes, ganhando R$1.000. Desculpe, seu crédito não foi aprovado. Okay? Então a gente conseguiu montar exatamente a lógica que a gente queria. Tá? Digamos agora que eu queira, tanto numa situação quanto na outra, agradecer ao usuário por ter utilizado o programa. Tá? É muito comum que as pessoas venham aqui ó, e façam isso. Console, writeLine. Obrigado pela preferência. Ok? Só que ele quer que apareça nas duas situações, então ele vem aqui e coloca aqui de novo. Isso aqui vai funcionar. Tá? Só que nunca é bom você repetir código dentro do seu programa. Tá? Por quê? Se você precisar mudar essa mensagem, você vai ter que mudar em 2 lugares. Tá?
É só a gente entender que tanto esse comando, tanto o if quanto o else, quando terminar, ele vai executar a primeira coisa depois do bloco. E vai continuar executando. Tá? Então, ó, isto aqui quer dizer o seguinte, que ele vai fazer isto, vai fazer o if e depois vai fazer isso. Ok? Por isso que a gente mantém ele na mesma coluna aqui. Ó. Quando chegar a vez de fazer o if, aí sim, ou ele faz esse, ou ele faz esse. Mas terminou o bloco do if e do else, ele volta e continua fazendo as coisas na sequência. Ok? A gente pode mostrar como isso funciona, por exemplo, vindo aqui e mudando a cor desse cara. Então vamos mudar a cor aqui. Console.foregroundColor igual a consoleColor. Vamos dar um green aqui. E se não passou, vamos dar um console for color, console color, red. Okay? E, seja qual for a situação, antes de dar o obrigado pela preferência, a gente vai dar um console reset color, para voltar a cor para o padrão. Ok? E a gente consegue um resultado bem bacaninha aqui. Vamos ver lá. Já entendendo como funcionam esses desvios. Né? Okay? Percebam que ficou verdinho aqui porque foi aprovado e depois voltou a cor para o padrão. E se a gente fizer o mesmo cara, ficou vermelhinho porque não foi aprovado e a mensagem voltou para o padrão. Ok? Então, aqui a gente tem uma primeira versão totalmente funcional do nosso programa. Tá? O que eu vou fazer? E recomendo que vocês façam alguma coisa parecida. Quando vocês têm uma versão que já está bacana, mas você quer adicionar mais alguma coisa, o que você pode fazer? Tá? Você pode fazer o add e você pode fazer o commit. Versão inicial sem validação. Então agora eu gravei essa versão, eu guardei. Se você tiver algum problema, você consegue voltar para ela depois. Mesmo que você não mande para o GitHub, tá? É legal você já mandar, porque se a sua máquina der piripaque aqui, você consegue recuperar. Né? Ok? Mas agora eu posso continuar o meu programa. Sem nenhum problema. Continuo, e a hora que eu ver que tem mais uma versão que está estável, eu dou o add de novo, dou o commit de novo e crio uma nova versão no histórico. Como é que eu consigo ver quais são as versões no histórico? Se eu fizer git log --one_line, eu estou pedindo para mostrar todo o log de alterações, uma alteração por linha. Né? E ele vai me dizer, ó, teve a inicial, que é aquela lá que o próprio GitHub cria para a gente, e teve mais uma, essa que eu acabei de criar. Tá? Conforme o tempo vai passando, você vai ter muitas linhas aqui de históricos e elas vão aparecer lá no GitHub para você também. Tá? E é possível, né, você voltar o seu programa para uma versão dessas aqui, usando os comandos do Git. Né? Um pouquinho fora do nosso escopo aqui, mas é possível, é só vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que vocês conseguem. Bom, então agora que eu já tenho o programa funcionando, eu vou evoluir ele, porque eu quero garantir que não dê problema nesse tipo de situação aqui, ó. Eu não quero que o usuário veja essa tela feiosa aqui, ó. Ok? Eu quero garantir que o valor que ele vai digitar aqui, né, se não for um número, ele me dê uma mensagem bonitinha. Tá? Então, o que eu quero fazer? Né? Eu quero ver aqui, ó, antes de fazer esse cálculo aqui, né, no momento que eu for fazer a conversão, eu quero fazer uma conversão que seja segura.
Quando eu faço convert.toDecimal ou convert.toInt32, essa conversão ela não é segura. O que isso quer dizer? Ele vai tentar converter. Se der erro, ele quebra. Então ele não está gastando nenhum tempo para verificar se esse cara é possível de ser convertido ou não. Tá? Para que ele faça essa verificação antes, a gente vai ter que usar outro cara. Não vai ser o convert.toDecimal, vai ter que ser um outro cara. Tá? E aí a gente vai ver como é que isso funciona. Tá? A gente vai substituir essas três linhas aqui por outras. Tá? Existe um cara chamado decimal.tryparse. Tente converter. Try é tentar e parse é converter. Tá? Assim como convert. As duas dizem a mesma coisa. Tá? Então aqui ele vai tentar converter para esse número um cara que tiver aqui dentro. Para décimo, né? Então, o cara que eu quero converter é aqui, ó, o valor digitado. Né? Então, eu quero tentar converter o valor digitado para decimal. Só que tentar, ele implica duas coisas. Conseguir ou não conseguir. Né? E aí, como é que esse cara vai funcionar? Onde ele vai me dizer se conseguiu e onde ele vai me dizer o valor, caso ele tenha conseguido. Tá? O mais fácil é onde ele vai dizer o valor caso tenha conseguido. E aí a gente sabe que a gente quer guardar nessa variável aqui. Né? Então vou copiar esse cara e a gente vai dizer aqui, ó, no segundo parâmetro dela, usando a palavra out, que é saída. Tá? E colocar aqui a variável onde a gente quer que salve. Então aqui, ó, o que está acontecendo nesse comando? Ó? Ele vai tentar converter alguém para decimal, o alguém é o conteúdo dessa variável, e a saída vai ser dada nesta variável aqui. Então isso aqui, ó, faz algo muito parecido com isso aqui. Tá? Qual é a diferença? Isso aqui não dá erro. Primeira coisa, ele não quebra igual a outra. Segunda coisa, o resultado disso aqui é um boolean, verdadeiro ou falso. Verdadeiro se a conversão teve sucesso e falso se a conversão não teve sucesso. Então, você pode vir aqui e falar assim, ó, como é que eu posso chamar isso aqui? De valor válido. E esse cara aqui vai ser um valor booleano, né? Ó, percebam que o tryparse ele te retorna um bool, tá vendo? E esse bool aqui é true se deu sucesso ou false se não conseguiu converter. Então vamos criar uma variável para isso aqui, ó. Criar antes aqui. Bool. Opa, fiz besteira aqui. Ctrl Z aqui. Precisar um para cada uma delas, né? Então vou precisar para o valor ser válido ou não, para a renda mensal ser válido ou não e para as parcelas ser válido ou não. 3 valores booleanos. O primeiro está aqui, né? O segundo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para parcelas, né? Então, parcelas é válido se... Parcelas é um int, né, gente? Ó, é um int 32, não é um decimal. Então, em vez de decimal aqui, o que eu vou usar? Int 32. Tryparse. Ó, parcelas é válido se eu conseguir converter para int 32 esse parcelas digitado, e se eu conseguir, a saída é essa variável parcelas. Ok? E o último, né, eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque ela é igual à primeira,
só que aqui é renda mensal, né? Uma coisa que você pode fazer, ó, você tem 3 vezes a palavra valor, né? E eu quero 3 vezes a palavra renda mensal. Então eu seleciono o valor aqui, ó, do Ctrl D. Ele seleciona a próxima junto. Do Ctrl D de novo, ele seleciona a próxima junto. Então percebam, ó, que agora, ó, ele está digitando nos 3 lugares ao mesmo tempo. Ó. Percebem? Isso é bem fácil para você fazer. Como o meu renda mensal estava copiado, eu vou colar aqui e ele digitou nos 3 ao mesmo tempo. É bem legal isso aqui do Visual Studio Code, facilita pra caramba. Então agora eu não preciso mais dessas 3 linhas, porque eu estou fazendo as 3 aqui. Ok? Igualzinho. Então já vou tirar esses caras e vou testar o meu programa. Ver se ele continua funcionando normalmente. Pelo menos no caso feliz, né? Se todos os números estiverem certos. Que a gente ainda não terminou. Ó, aqui, ó, não estraguei o programa com os números certos, ok? O que a gente tem que fazer aqui agora? Eu posso calcular isso aqui se ele não for válido? Não posso, né? Eu só posso fazer esse processamento aqui se ele for válido. Por quê? Porque se ele não for válido, isso aqui não vai dar certo, né? Não posso nem fazer essa divisão, nem essa multiplicação, senão vai dar erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Vou fazer um C, alguma coisa, né? Então, alguma coisa, que eu não sei ainda o que é. Tá errada essa interrogação, isso aqui não funciona, tá? É só para eu lembrar que eu tenho que escrever alguma coisa aqui. E aí eu vou dar uma mensagem de erro, né? Console write line. Opa. O que eu vou dizer aqui? Você digitou algum valor inválido. Tente novamente. Vou fazer isso em amarelinho. Console foreground color igual console color yellow. Ok? Amarelinho de aviso. Bom, então eu sei que se acontecer do número ser inválido, eu vou fazer isso aqui, ó. Mudar a cor para amarelo e exibir isso aqui. Não for inválido, ou seja, se for válido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, eu tenho que exibir, eu tenho que ver se o crédito foi aprovado e eu tenho que dar essa mensagem aqui, né? Então eu tenho que fazer todo esse bloco aqui, ó. Até aqui, ó. Não é isso? Tudo isso aqui, ó, eu só quero fazer se for válido. E se ele não fez isso aqui. Então eu vou pegar todo esse bloco aqui, eu não pego esse aqui de baixo, porque esse eu quero que aconteça sempre. Vou pegar todo esse bloco aqui, que é condicional, né, que só vai acontecer caso o número seja válido, e vou recortar. E aonde eu vou colar? Aqui dentro do else. Ok? Agora eu só tenho que acertar aqui a tabulação, né? Porque senão a gente não entende mais nada. Ok? Ele ficou dentro do else. E agora ficou o seguinte, ó. Eu ainda vou escrever essa condição, que eu não escrevi ainda. Mas se ele for válido, ele dá essa mensagem. Se ele for inválido, ele dá essa mensagem. Se ele não for inválido, ele faz o nosso programa que nem a gente já tinha antes. Até a mensagem. E aí, seja inválido ou seja válido, ele exibe o obrigado pela preferência. O que faltou aqui? Dizer qual é a condição que tem que ser verdadeira para que ele exiba um erro. Né? Então, quando que ele vai ter que exibir erro? Quando qualquer uma dessas 3 aqui for falsa, não é? Ou valor, ou parcela, ou renda, a conversão tenha dado errado. Se eu fizer só isso aqui, ó, opa,
Só isso aqui, ó. Eu estou dizendo que eu vou dar essa mensagem somente se este valor aqui for válido, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer se ele for inválido. Então, como é que eu inverto o resultado desse cara? Eu posso inverter o resultado desse cara colocando uma exclamação aqui, ó, antes do valor. O que faz essa exclamação? Quando é verdadeiro, ela transforma em falso. E quando é falso, ela transforma em verdadeiro. Então, você vai ler isso aqui com a palavra não. Ok? É um inversor. Então, ó, se não for o valor válido, faça isso. Beleza? Está mais perto. Né? Então, vamos ver como é que esse cara funciona aqui. Ó. Vamos ver se já está legal. Pelo menos para a primeira variável. Né? Então, ó, a primeira variável, eu vou escrever qualquer coisa aqui. As demais, ele nem vai chegar lá. Ok? Então, ó, valor errado na primeira variável, ele conseguiu pegar. Ó. É óbvio que a gente só testou a primeira, né? Vamos digitar um válido para ver se a gente não estragou o que já estava funcionando, né? Ok? A gente não estragou o que já estava funcionando. Mas essa condição aqui não é suficiente, né, gente? Você poderia fazer ou criar uma variável aqui, que nem a gente fez aqui para o caso do crédito aprovado, né? Ou já escrever aqui dentro, como eu já tinha mostrado para vocês. Na verdade, ó, esse cara aqui, este aqui e este aqui, eles têm a mesma situação, né? Se não for esse aqui, se não for esse aqui, se não for esse aqui. Só que, na verdade, eu quero dizer todos, né? Então, como é que eu penso isso na minha cabeça? Se não for válido o valor, ou se não for válido as parcelas, ou se não for válido a renda mensal. Como é que eu escrevo ou em programação? Eu venho aqui, ó, e coloco duas barras em pé. Isso aqui para mim quer dizer ou, tá? Então ele vai testar isso aqui do lado e vai testar a próxima também, ó. Não parcelas válido ou não renda mensal válido. O que essa expressão aqui quer dizer? Que isso aqui só vai dar verdadeiro se isto for verdadeiro, ou se isto for verdadeiro, ou se isto for verdadeiro. Então, estou dando 3 alternativas para que isso aqui aconteça, usando a expressão ou. Né? Vocês vão ver lá no vídeo, né, que a gente pode ter a expressão lógica ou e também pode ter a expressão lógica e. Tá bom? Elas são equivalentes. Só lembre isso na sua cabeça, né? Então, se eu quiser usar a expressão e, aqui, ó, quando que ele é inválido? Né? Se eu fizer isso aqui, ó, quer dizer o e, tá, gente? 2 e's comerciais, a gente vai ler como e. O que eu estou perguntando aqui? Estou perguntando uma coisa diferente, ó. Estou perguntando que se o valor não é válido e também a parcela não é válida e também a renda não é válida. Então, se eu fizer isso, as 3 coisas têm que ser verdadeiras. Tá? Os 3 resultados têm que não ser válidos. E não é o caso, né? Um dos 3 já é suficiente para eu exibir a mensagem. Não precisa ser os 3 errados. Né? Agora, eu poderia ter testado se os 3 são válidos. Ó, os 3 são válidos? Eu só teria que inverter, né? Porque esse aqui seria meu else. Eles não seriam válidos, isso aqui seria meu else, isso aqui seria meu if. Ok? Então, é mais uma questão de o que você achar que fica mais legível, tá? Nesse caso, eu vou deixar com ou aqui, porque é o que a gente estava fazendo desde o início. Tá? Então, qualquer um dos 3 que não seja válido,
ele vai para essa mensagem e não faz o cálculo. Então vamos ver se isso aqui funcionou. Então vamos lá. Se eu digitar aqui paçoca na primeira linha, não rolou. Paçoca na segunda, não rolou. Paçoca na terceira, também não passou. Tudo certo aqui, tudo certo aqui, tudo certo aqui, passou e aprovado. Aqui, 6 parcelas aqui, 1.000 aqui, não foi aprovado. E está pronto o nosso analisador de crédito. O que eu vou fazer agora? Vou ver como está o meu status. Modifiquei, né? Vou adicionar e vou gravar. Versão final com validação. E agora, se eu fizer aquele esquema lá, né, do git log --online, agora a gente consegue interpretar aqui, ó. Eu tinha a versão inicial, eu tinha essa versão sem validação e agora eu tenho a versão final com validação, né? Percebam que eu tenho aqui, ó, esse carinha aqui que está vermelho e esse carinha aqui que está verde. Esse carinha aqui que está verde, né, é a minha versão aqui na minha máquina. E esse carinha aqui que está vermelho é a última versão que eu tenho no meu remoto, lá no meu GitHub. Tá? Então, se eu vier aqui e fizer um push, o que ele vai fazer? Pegar todo mundo aqui que está nesta versão aqui, que é a última que subiu, para cima e mandar para o GitHub. Se eu visualizar agora novamente o log, aí você vai ver que os dois, né, tanto o verdinho, que é o local, quanto o vermelhinho, que é o remoto, eles estão na mesma versão de código. Okay? E aí, obviamente, né, se você for lá no GitHub, então deixa eu pegar o nosso repositório aqui, né, percebam que não tinha nada ainda, ó, porque ele está no primeiro commit, o inicial. Se eu atualizar, agora vocês vão ver que já está, né, ó, este arquivo, a última vez que ele foi alterado foi na versão inicial, né, e esse cara aqui também, mas o Program CS foi alterado na versão final. Ó. Tenho 3 commits. Se eu clicar aqui na lista de commits, você vai ver exatamente a mesma coisa lá aqui no git log. Okay? Então, agora a gente tem a versão final aqui, bacaninha, para vocês visualizarem. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma correção de exercício. Obrigado e até a próxima.